Marcos Saldanha. Beleza, beleza, beleza. Hoje vamos discutir a imigração alemã. E o nosso convidado já esteve conosco aqui na Rádio Timbira, retorna para conversar com a gente aqui hoje, o Rodrigo Gaúcho, né? Rodrigo Trespati. Ele é gaúcho de Osório, né? A cidade gaúcha, ali próxima a Porto Alegre, não muito distante, autor de 11 livros, inclusive uma coleção, né, as histórias mal ou não contadas, você tem acesso a esses livros, uma biografia legal, e de 2019 tem esse livro aqui, 1824, um livro muito bacana, estou colocando aqui para você ver, olha só. E já dizer para o Rodrigo, aqui no calor do Maranhão, ouviu? 28, 29 graus nessa manhã de sábado. Eu sei que vocês estão aí num frio. Tem hora que dá uma amenizada, mas quando eu saí aí de férias, eu embarquei, estava 4 graus em Porto Alegre, ali no aeroporto Salgado Filho. Parece que essa semana não sei se está tão quente assim, tão frio assim, ou se deu aquela amenizada, você vai me dizer já já, mas aqui está quente. E aí eu queria te dizer, Rodrigo, que esse livro, eu comprei o último que tinha aqui na Livraria Leitura. Na do Shopping São Luís já tinha acabado, e eu acabei, era o último do Shopping São Luís, da Livraria Leitura. Nos outros não tinham, nas outras livrarias, não fui em todas, mas eu acho que é uma notícia boa, de saber que o leitor está interessado, aí o maranhense está lendo esse livro, né? E hoje tem uma promoção especial, o leitor maranhense que entrar lá na página da Casa dos Mundos e na hora de comprar vai botar o CEP do Maranhão, e aí ele não vai pagar o frete está gratuito. Eu imagino que na internet, inclusive, eu não pesquisei, deva estar mais barato até do que nas livrarias reais. Eu comprei para ter acesso logo imediato ao livro, né? Enfim, eu paguei R$61, né? O preço de venda aqui. Salvo engano, em Porto Alegre eu cheguei a achar ele um pouquinho mais barato, mas não queria fazer volume na viagem e comprei assim que cheguei aqui. Então, o maranhense pode dar uma... Já que eu não vi nas livrarias aqui, pode usar esse bônus, essa promoção, não pagar o frete, até paga um pouquinho mais barato e compra hoje pela internet. Olha, isso aí é uma divulgação, porque eu já tenho do Rodrigo e já li dele o livro que ele fala dos personagens da Segunda Guerra, do Terceiro Reich, a gente conversou já aqui sobre isso, mas hoje a pauta é outra. E aí eu deixei exatamente como eu já sabia que eu ia viajar de férias para o Sul, e aí deixei essa volta, porque aí eu teria feito um pouco uma observação em loco, né, para poder esse papo fluir mais bacana, mais legal. Rodrigo, seja bem-vindo ao História em Debate, seja bem-vindo ao Maranhão, né, ainda que virtualmente nessa conversa, e parabéns pelo livro, cara, gostei. Você, como sempre, você tem uma mão, você já pegou o jeito, claro, já 11 livros aí, você consegue tornar a leitura também leve, prazerosa, informativa. Você é um historiador, inclusive, há que se dizer isso, além de escritor, mas pegou essa mão de escrever para o grande público. Parabéns, cara. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Maranhão, né, que nos acompanha também pelas redes sociais da rádio. É um prazer sempre muito grande falar com vocês aí. A gente já teve a oportunidade de falar outra vez, né, sobre o livro que eu lancei no ano passado. E falar sobre a imigração alemã, para mim, é muito importante, né? É uma história muito rica aqui para nós no Sul, e tem a ver com a questão familiar também. Então, isso sempre é um dos temas que eu gosto muito de falar, e tenho bastante... São mais de 20 anos pesquisando. A gente tem uma ideia boa do que foi a imigração para o Brasil, né? E o 24 foi... óbvio que a gente foca muito na questão da vinda dos primeiros colonos, né, para cá, para o Brasil.
mas também deve ter observado já que esse período de história, né, que está próximo da independência, né, 22, o Brasil está surgindo como um país, uma nação soberana, então envolve muito a história do Brasil, história europeia, a história da América Latina, inclusive, também. Então, essa era a ideia do livro, né, fazer só, não focar, óbvio que conta a história de como esses imigrantes vieram para cá, mas a ideia é sempre contextualizar e informar o leitor, né, o brasileiro, da própria história, enfim, que a gente, infelizmente, conhece tão pouco, né. Beleza. Bom, eu vou ler aqui a orelhinha do livro para poder situar o leitor um pouquinho na obra, cujo título é 1824, e até situar um pouquinho, né? Bom, em agosto de 1822, José Bonifácio, principal conselheiro político de Dom Pedro I, entregou instruções secretas ao médico Anton von Schaff. Depois o Rodrigo vai a pronúncia correta. Amigo de Dona Leopoldina, a futura imperatriz do Brasil, e o enviou à Europa com a missão de visitar as principais cortes alemães, angariar apoio à causa brasileira e pedir que mandassem para os trópicos, o mais breve possível, colonos e principalmente soldados alemães para a Guerra da Independência Brasileira que se aproximava. 2 anos depois, eles começaram a chegar. O idealismo de Bonifácio e o pragmatismo de Schaffer iriam modificar completamente a maneira como o Brasil havia tratado os projetos de colônias até então. 1824 revela como e por que os imigrantes de língua alemã vieram parar no Brasil de Dom João VI e de Dom Pedro I. A data do título refere-se ao momento da criação da primeira colônia não lusitana no Brasil. Eram 39 pessoas, entre homens, mulheres, jovens e crianças, que chegaram em pequenas embarcações a uma porção de terra próximo ao Rio dos Sinos, perto de Porto Alegre. Entre pedreiros, carpinteiros e agricultores, esse grupo composto por alguns católicos e muito protestantes, viajou mais de 5 meses por mar e terra, por lagunas e rios. Bom, ainda em 1824, um segundo grupo, com mais de 80 pessoas, chegou a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, colônia fundada pela primeira leva de imigrantes. Bom, Rodrigo, 1824 é um marco da imigração alemã por conta dessa leva de colonos, 2 levas consideráveis de colonos ali para a região de São Leopoldo, vindo, sobretudo, da região de Hamburgo, né, principalmente, não só, você fala isso no livro, mas antes de 1824, e aí foi curioso ler sobre isso, você descreve, eu não sabia dessa informação, que já na frota de Cabral você tem alemães, por exemplo, e eu não fazia ideia de que o cirurgião, né, o astrônomo ali da frota, o João, ele, né, alemão, inclusive, desde Cabral até o início da ocupação de fato, com a ocupação das capitanias hereditárias de fato, você vai tendo, antes de 1824, uma expressiva presença alemã. Em alguns momentos, até você tem um número considerável de soldados, de mercenários e personagens. Por que 1824 é, de fato, historiograficamente falando, o marco, a data, né? São mais de 190 anos, vai quase fazer 200 anos em pouco tempo, né? Daqui a 3 anos, mais ou menos, menos de 3 anos. Por que você considera esse marco 1824? E a gente falar um pouquinho também do antes, né, do 1824, para situar o nosso ouvinte, o nosso teleouvinte. Bom, o que nós temos... Primeira coisa, quando a gente fala de imigração, a gente costuma falar de imigração alemã, né? É bom situar o ouvinte, né, quem nos acompanha, que essa expressão alemães ou Alemanha, ela é muito recente, assim, no sentido político que nós damos hoje, né?
a Alemanha só se constitui enquanto país no final do século XIX. Então, antes do século XIX, ela é, na verdade, um emaranhado de pequenos estados, principados, ducados, grão-ducados, estados semi-independentes que estavam ligados ao Sacro Império da Nação Alemã, que era o herdeiro do Antigo Império Romano, basicamente pela língua. Por isso que eu uso muito, até no livro, a gente, quando começa, eu falo sobre, eu prefiro usar, né, para que as pessoas não caiam nesse entendimento de achar que a Alemanha do século XVI, por exemplo, os alemães que vêm com Cabral, são alemães no sentido que nós damos a essa palavra, né? Na verdade, acontece o quê? São populações que falam uma língua comum, que é o alemão, mas que são alemães dentro deste contexto de diversos principados, muitos, por exemplo, o próprio Hans Satten, que é um viajante alemão que vem para o Brasil no século XVI, ele é de Hessen, um estado do centro da Alemanha. E muitas pessoas desse estado, por exemplo, vão vir também a partir de 1819 para Friburgo, no Rio de Janeiro, e depois de 24 para a região sul do Brasil. Então, assim, é preciso ficar claro isso, né? A Alemanha do século XVI até o século XIX não é a Alemanha como a gente conhece hoje, né, com as suas fronteiras definidas, enfim. Quando a gente fala de Alemanha e de alemães nesse contexto do século XIX e até antes, a gente fala de populações de língua alemã que vêm de vários estados que formariam a Alemanha moderna. Então, vieram muitos, né, Marcos, soldados, viajantes, principalmente, por exemplo, aí no caso do Nordeste do país, há muitos jesuítas, né, no Grão-Pará, o antigo Grão-Pará, de língua alemã, ou do Tirol, da região da Suíça alemã, que seria hoje a Áustria também. Há muitos jesuítas religiosos católicos que vão para essa região. E depois que o Dom João VI vem para o Brasil, e daí já nos aproximando mais da data de 1824, porque a gente não tem colônias, o Portugal manteve o Brasil isolado do resto do mundo, né, porque não queria estrangeiros aqui bisbilhotando e explorando o Brasil. A gente tem algumas invasões francesas, holandesas, que acabam sendo expulsos, mas a gente não tem uma colônia propriamente dita, como a gente entende, né, um núcleo colonial. E isso vai acontecer começar a acontecer a partir da vinda do Dom João VI, em 1808, para o Brasil. Ele traz todo o aparato da corte portuguesa para o Brasil, a capital do Império Lusitano, ultramarina lusitana, ela deixa de ser Lisboa e passa a ser Rio de Janeiro. E ele muda a capital também, de Salvador, que era até então para o Rio de Janeiro. E ele começa a dar ares do que viria a ser o Brasil como um país independente. E uma das coisas que ele faz é abrir os portos às nações amigas. Ou seja, aquilo que era proibido aos estrangeiros começa a ser liberado. Então, muitos cientistas naturalistas, que a gente chamava no século XIX, né, biólogos, etnólogos, enfim, várias pessoas que tinham por profissão ou por hobby, porque fazia parte da nobreza pesquisar isso, vieram para o Brasil. E muitos deles são de língua alemã. A gente vai lembrar aí, por exemplo, o Martin Spix, que são talvez os mais conhecidos, né? Fizeram uma obra monumental sobre a fauna e a flora brasileira. Muitos pintores, por exemplo, né, como o Rugendas, né, conhecidíssimo pintor do século XIX, também é um bávaro que vem para cá. Mas o Dom João VI tem essa ideia, então, a Inglaterra, esse acordo com a Inglaterra de que o Brasil, a Inglaterra era um parceiro comercial de Portugal há muito tempo, né, e a Inglaterra começa a fazer pressão para que o Brasil possa abolir a escravidão. E, né, esses acordos comerciais, lá no começo do século XIX. E o Dom João VI, então, vê a necessidade de criar colônias de mão de obra livre, né, de substituição à mão de obra escrava. Isso é um processo que vai durar todo o século XIX, infelizmente, né? Poderia ter sido muito antes, né? Quantas escravidão poderia ser evitada muito tempo antes. E tem um franco-suíço, que é o Sebastião Nicolas Gachet, ele faz um projeto para o Dom João VI para trazer colonos suíços para o Brasil. E vão vir, a partir de 1819, vão criar o que a gente conhece hoje como Nova Friburgo, no Rio, na Serra Fluminense.
Esses suíços, embora a gente sempre fale que a biografia sempre se refere a francesas, né, a suíços de língua francesa, havia muitos alemães, suíços de língua alemã e também alemães, né, da região sul do que seria a Alemanha hoje. Bávaros, wittenbergenses, enfim, renanos, não muitos, mas havia alguns. Se cria Nova Friburgo por uma série de fatores a qual não prospera tanto quanto o esperado pelo Dom João VI, só que nesse ano o Brasil já começa o processo que vai acabar separando as duas nações, né, em 22. E aí entra, para mim, um dos grandes personagens da história brasileira, que é o José Bonifácio de Andrade e Silva, e ele tem ideias de que era preciso mostrar a funcionalidade, a efetividade da mão de obra livre. Como fazer isso com estrangeiros, né, com europeus, porque o Bonifácio viveu muito tempo na Europa, tinha conhecimento dos alemães, eles não queriam que viessem, obviamente, franceses, nem holandeses, pelas disputas que o Brasil teve no período colonial, nem espanhóis, inimigos já bastante antigos dos portugueses, né? E nem ingleses, para não aumentar a influência da Inglaterra no Brasil. Então, sobrou, digamos assim, né, restou às populações de língua alemã. E a partir de 20, quando tem a Revolução de Porto, uma série de revoluções políticas que vão acabar separando o Brasil de Portugal, o Bonifácio já começa a antever que o Brasil vai se separar. E ele envia para a Europa o Schiffer, né, esse que tu mencionaste no começo aí. Ele era um amigo da Dona Leopoldina, maçom como o Bonifácio, era alemão, conhecia todas as cortes alemãs. E antes do 7 de setembro, ele envia o Schiffer para a Alemanha com a missão de buscar colonos para formar colônias rural-militares, mais ou menos, segundo o próprio Bonifácio, como os cossacos do Dom. Ou seja, no século XVII, XVIII, a Alemanha tinha enviado para as estepes russas colônias ao longo do rio Volga, rural-militares, para estabelecer colônias de fronteira, ou seja, tinha uma função de criar agrícola, né, produtos agrícolas, mas também questões militares, ou seja, guarnecer região de fronteira. E para o Dom Pedro I era fundamental, o mais importante não eram os colonos, eram os soldados, porque o Brasil não tinha um exército formado ainda, como de fato ele vai no mês seguinte fazer o famoso grito de Ipiranga, no 7 de setembro, a separação, o Brasil vai entrar em guerra com Portugal, embora isso pouco se fale, o Brasil enfrenta, precisa expulsar tropas portuguesas daqui, principalmente em Salvador, na região do Nordeste, próprio Maranhão há disputas, na região sul do Cisplatina, que é o atual Uruguai, o Brasil vai precisar expulsar essas tropas portuguesas, e não tem exército para isso, e o Bonifácio e o Dom Pedro, principalmente, queriam que esse exército fosse composto por alemães, que eram países, a Alemanha já tinha uma tradição militar muito antiga, né? A Europa sempre saía das guerras napoleônicas, ou seja, havia muita gente que havia lutado em guerras, estava disponível, as guerras tinham acabado, e vieram muitos, então, para o Brasil. Inicialmente a ideia era enviar esses colonos para o sul da Bahia, onde já havia algumas colônias. Dom Pedro decide enviar para o sul, que é uma área de fronteira. Então vem muitos, né, soldados que serviram no Exército Imperial Brasileiro. Pelo menos 4 batalhões foram formados com estrangeiros, né, com alemães. 2 de granadeiros, 2 de caçadores, inclusive o batalhão que guarnecia a família imperial e que guarnecia a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital na época, era composto por alemães e também por irlandeses. Então, resumindo essa obra, é mais ou menos por isso que fazem esse 24 marca, porque a partir de 25 de julho de 24 é que chegam em São Leopoldo a primeira leva dos quase 40 pessoas. Então será a primeira colônia não lusa do Brasil independente. A gente já via, como eu expliquei, Nova Friburgo, no Rio, né, criada com o período do Joanino. No sul da Bahia também havia algumas colônias. Mas como o Brasil independente, separado de Portugal, é a partir de 24 que vem as levas, né, o primeiro com alemães, depois vai vir cada vez mais, vai aumentar o número de pessoas, e aí a partir da segunda metade do século XIX vai se intensificar essa imigração, aí, enfim, com italianos, com outras etnias não ligadas historicamente à questão da Península Ibérica.
É mais ou menos por aí que aí 1824 fica a como... gente vai existe uma disputa, né, entre até eu não vejo, como eu disse, para mim o ano marca 24, né, mas há uma disputa histórica entre Nova Friburgo e São Leopoldo, porque a Friburgo foi fundada em 1919 e as primeiras levas alemãs que chegam depois com o Brasil independente, elas vão para Nova Friburgo a partir de maio de 24, e aí então só depois de julho de 24 é que começam a vir para o sul, né? O Dom Pedro modifica essa orientação deles, e as famílias de colonos, né, que são constituídas por colonos, elas passam a ficar, elas ficam em quarentena no Rio de Janeiro durante um tempo, depois passam para o sul. E os soldados são enviados, os solteiros, né, que não pôde pagar sua passagem, enfim, ou os solteiros, eles são enviados para o exército. Esse pessoal, Marcos, é bom que a gente fazia parte de um projeto de imigração de colônias, além das terras que eles recebiam para plantar, né, além dessa região de São Leopoldo, Nova Friburgo e outras mais que vão se criar depois de 24, eles recebiam, além das terras, sementes, ferramentas, animais, isenção de impostos. Então, assim, tudo que era propício para que essa... E por isso que a gente fala assim, mas por que as colônias tiveram tanto sucesso? Porque faziam parte de um projeto muito diferente do que se tinha antes, né? Então, assim, o governo concedeu, é óbvio que depois de 24, depois do segundo reinado, muitas províncias vão mudar vai mudar a capacidade de organizar, deixa de ser do império e passa para as províncias. Então, cada província vai ter uma maneira diferente de enxergar essas colônias. Mas, basicamente, elas vão ter muito sucesso, por quê? Porque vem com uma... O governo possibilita que elas se desenvolvam de uma forma muito interessante. Imagina, tu sai de um país, e a Alemanha não era nem perto do que a Alemanha é hoje, como potência econômica, uma redundância, mas a imensa maioria, quase todos que vieram nesse primeiro período, eram pessoas extremamente miseráveis, que estavam fugindo de guerras, estavam fugindo de fome. Quando a gente vê hoje, por exemplo, populações migrantes, né, no centro-norte da África, por exemplo, tentando fugir para a Europa, as pessoas às vezes não entendem que esse processo é o mesmo processo pelo qual passaram os alemães no século XIX. Ou seja, ninguém deixa o seu país estando bem, né? Teoricamente, né? Tem exceções hoje em dia, o mundo já é muito mais dinâmico, mas na época eles eram impulsionados por guerras frequentes, né? Muita mortandade, fome e miséria. Então, não havia outra saída a não ser emigrar. Por isso que muitos vão emigrar. Para a Europa, entre os séculos XVIII e XIX, são mais de 40 milhões de pessoas que vão emigrar. Então, ou seja, deixar a Europa em busca de nova oportunidade. E claro que o Brasil, nesse período, imaginem, essas populações, o Schiffer vai até a Alemanha, chega na Alemanha e vê gente pobre, né? Pessoas que estão morrendo de fome, que têm medo frequente de guerra, constantes foram no começo do século XIX. E o governo brasileiro oferece terras, isenção de impostos, sementes, ferramentas. Essas pessoas vão migrar e o Schiffer vai trazer aí, nesse primeiro período, cerca de 11 mil pessoas. E até o final, até o entre guerras, né, já no século XX, serão cerca de 255 mil alemães. E, óbvio que depois vão se somar os espanhóis, os holandeses, os japoneses, enfim, outras etnias, né, que vão vir, mas são os alemães que vêm primeiro. Então, desse contexto, há uma Europa que está deixando emigrar a parcela da sua população, e há um país, no caso o Brasil, que necessita de militares para o exército, de mão de obra para o exército, e também precisa modificar, dentro do idealismo do Bonifácio, modificar esse conceito que era o Brasil, um país que tinha na sua economia a estrutura, o que sustentava o país, a mão de obra escrava, né, o latifúndio e a monocultura. E a ideia era quebrar essa ideia, esse modelo econômico, né, trazer mão de obra livre. Já havia um processo de tentar libertar esses escravizados, né? Isso infelizmente não vingou, né? Dentro do projeto que o Bonifácio tinha de constituição, de libertar os escravos, e os próprios ingleses, sob pressão de libertar esses escravos já no começo do século XIX, né? Já no começo da independência.
E essa é a ideia do Bonifácio. E veja que interessante, quando eu falo dos protestantes, né, que acho que talvez não seja uma das grandes contribuições da imigração alemã para o Brasil, a diversidade religiosa, além de linguística, a vinda de protestantes, né? Porque o projeto do Dom João VI e também do Bonifácio dizia que esses imigrantes eles deveriam ter a condição para eles virem era serem cristãos. Mas cristãos dentro do contexto da reforma, da terra da reforma, que era a Alemanha, a reforma do século XVI, a reforma luterana, mais da metade desses imigrantes que vêm para cá professam um credo que não era bem aceito no país. A Constituição de 24 do Brasil, a primeira Constituição do país independente, ela dizia que a religião oficial do Império era a religião católica. Então, as demais manifestações não podiam haver externar. Esses protestantes que vão se estabelecer no sul do Brasil, né, como evangélicos, né, na época se dizia evangélicos, hoje eu prefiro usar o termo protestantes por ser ligado ao protestantismo histórico, né, luteranismo, e não aos novos igrejas evangélicas neopentecostais. Então, assim, vão trazer essa questão da contribuição, e eles não podiam se manifestar. As igrejas, os templos, não tinham torre, não tinham campanário, o pastor não podia se manifestar publicamente. Isso vai haver uma série de conflitos ao longo do século XIX, motivados por isso, né, por essa falta de liberdade religiosa, embora não se fosse proibido, mas ela tinha restrições. Então, isso eu acho uma das grandes contribuições que a imigração alemã traz para o Brasil, dentro desse contexto. E essas pessoas, imagina, elas falam, eu sempre me ponho no lugar dessas pessoas que emigram, e eu tenho exemplos em casa disso, né, porque a gente tem a família que veio de lá, e a gente consegue, através de estudar a família, a gente entender o processo. São pessoas que passam por dificuldade e vêm para um país em que a língua é totalmente estranha, né, não são populações ibéricas que falam português ou espanhol, ou então italiano, né, que é mais próximo. É uma língua que é totalmente estranha ao Brasil, ao português. Estão numa terra estranha, com qual eles não conhecem mata, não conhecem rios, não conhecem animais. Professam um credo que não é aceito, né, que é diferente, que eles não têm liberdade. Então, imaginem vocês as dificuldades dessas populações no começo, de serem entregues, né, ou serem colocadas em regiões ermas, ou seja, mata fechada, difícil acesso, sem estrada, não havia comunicação. Eu falo no livro um capítulo interessante, eu contextualizo o Brasil do século XIX, né, o Rio de Janeiro, que é a capital imperial, e as navegações, né, como eram feitas as navegações nesse período, e as comunicações também, porque nessa época a gente só tem cartas. As pessoas deixam a Europa e elas não têm mais condições de voltar a ver os seus parentes, né, às vezes pai, mães, primos, irmãos, ou amigos, só por cartas. E assim como a viagem era difícil, sair da Europa no século XIX, chegar ao Brasil, podia levar 3 meses numa embarcação que, em média, tinha 25 metros de largura por 100 de comprimento, imagina, e alguns navios vieram com 400 pessoas dentro, obviamente que não com as dificuldades que um navio negreiro teve, né, população escravizada, mas também de forma difícil, uma embarcação pequena com muita gente. 3 meses no Rio, 3 meses da Europa até o Rio, depois mais um mês do Rio até a região sul. Isso sem contar viagens por terras que eles tiveram que fazer, enfim. E as cartas, por exemplo. Não tem mais comunicação, não tem internet, não tem televisão, não tem rádio. Para mandar uma carta para o pai, para o irmão, para o amigo, eram 3, 4 meses para uma carta aí. Talvez, às vezes a carta se perdia, não tinha comunicação como a gente tem hoje para correios, né, tanto lá quanto aqui, era bastante deficitário. Se ela conseguisse ler a carta, receber a carta, ela poderia ter mais um tempo para escrever, enfim, ou para pagar para alguém escrever para ela, porque nem todos sabiam escrever, embora a população que veio tinha uma formação básica muito grande, bem melhor do que a do brasileiro, de modo geral. No Brasil, mesmo os nobres não tinham formação, nem todos sabiam ler e escrever. Esses colonos alemães, mesmo pobres, eles tinham uma base educacional boa. Então, ou seja, 4 meses para ir a carta, 4 meses para voltar, depende de um contratempo, outros, 1 ano para saber notícia de uma coisa ou de outra. Então, é realmente uma dificuldade, e tudo isso eu tento contextualizar no livro, tento falar para as pessoas,
Eu acho que é interessante para o historiador informar as pessoas, porque nem todo mundo tem conhecimento, nem todo mundo tem esse entendimento, né, de como as coisas eram na época. Eu acho que isso é importante, por isso que eu sou muito contrário, às vezes eu ouço muito, às vezes, pessoas comparando ou julgando ou tentando consertar a história com o olhar do presente. A gente precisa entender a história de uma maneira, saber onde nós erramos, o que não pode mais ser feito, usar exemplos que deram errado, para que a gente não erre mais e acerte no futuro, mas não é possível querer julgar as pessoas do passado com o olhar do presente, com o olhar do conhecimento do presente. Imagina hoje uma pessoa, nós estamos falando aqui de um fato histórico, de um momento histórico do Brasil. Aí acaba caindo nos anacronismos, né? Exato. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, precisa ter esse cuidado de quando a gente avalia essas coisas, sempre ter esse olhar, assim, cuidadoso, né? Não fazer pré-julgamentos, não conhecendo esse período. Isso é muito comum hoje, porque as informações estão muito rápidas, né? Mas, assim... E nem sempre dá tempo de aprofundar, né, também. E na internet a turma vai dando opinião sem né, não desmerecendo, mas, né, tem muita gente que faz... Rodrigo, desculpa te interromper, mas é que eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte, e até lembrar para os nossos ouvintes que podem participar. 98 é o código aqui de São Luís, se estiver fora do país, 55 antes, 98 é o código de São Luís. E o nosso WhatsApp, você manda sua pergunta, mais digitada, para a gente poder, tá? Não dá tempo de ouvir para colocar no ar. 99232-6290. 99232-6290. Anota aí logo na sua agenda, que aí todo programa você já pode participar. 98 aqui em São Luís, 99232-6290. A Regina Hansen mora em São Paulo, colega, professora, e ela tem uma pergunta que é interessante, que é o seguinte: como investigar a trajetória das famílias? Há documentos? Meu sobrenome é alemão, mas não consigo traçar a trajetória. O sobrenome dela é Hansen, Hansen. Aí no seu livro, que também tem um caderno de imagens, eu adoro o livro que tem imagens, e sei quanto é caro e difícil essa negociação com a editora conseguir, então eu sempre acho legal. E aí tem uma imagem que é uma página do Registro Geral de Colonos chegados no Rio Grande do Sul entre 1824, que é a primeira leva, a 1853, né? Então, houve anotações, Daniel e Lebrun, né, perdoem a pronúncia, com informações com a data de chegada, idade, profissão, religião e procedência. No caso da Regina, a minha pergunta, Rodrigo, faz um link com aquele começo, que é o seguinte: ela pode ter a sorte de, já nesse material aqui, encontrar o sobrenome dela. Mas também é importante lembrar, que é o que a gente falou na primeira parte do programa, que antes disso, aqueles militares, aí você fala que já no Rio de Janeiro, antes disso, já tem ali uma associação, não é o nome, eu não vou lembrar agora, está no livro aqui, uma espécie de associação comercial alemã, que nem todos são alemães, mas a grande maioria é. Então, você tem, ao longo da história, um grande fluxo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da fonte, né? Para o descendente de alemão, eu tenho um colega também, jornalista, está ouvindo a gente, o Felipe Klamt, né? K-L-A-M-T. E aí tem esses desafios. Como é essa coisa da fonte para tentar se encontrar aí na história? Ótima pergunta, Marcos, aí, ouvintes. Eu só queria lembrar que, antes de eu responder, eu queria lembrar que o livro está em promoção, né, na Casa dos Mundos, para quem é do Maranhão, pode comprar o livro aí com preço até bem em conta, e ainda por cima sem pagar o frete. Também tem alguns souvenirs, como uma canequinha, na Casa dos Mundos também. Assim, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente tenta fazer, e eu acho isso natural, embora eu diga que sempre é errado, né? A gente procura achar na internet
o nosso sobrenome e associa ao imigrante, né? Esse aqui é o meu imigrante. Isso é um equívoco, porque em alguns casos, se são sobrenomes pouco comuns, até pode ser realmente aquele teu ancestral. Mas, normalmente, quando a gente tem sobrenomes como Schneider, por exemplo, Schmidt, que são bastante comuns entre os alemães, isso vai dar coisa errada, né? Então, assim, o que eu recomendo sempre? É rastrear documentalmente da pessoa que está procurando para trás. Ou seja, procura os documentos do seu pai, que provavelmente você deve ter em casa, do seu avô, que também é mais comum, né? Embora não todo mundo tenha, mas já é mais próximo, e daí para trás vai do bisavô, do tataravô, e assim por diante. Por quê? Porque aí tu vai solidificando de uma geração por vez. Bom, eu sei que esse cara aqui é o meu bisavô, com certeza. Eu sei que ele morreu em tal lugar, ou nasceu em tal lugar, ou tem uma certidão de casamento dele que ele nasceu em tal lugar. Porque, como eu falei, cada província tratou de forma diferente as colônias. O Rio Grande do Sul teve um processo de 24 até 31. Tem essa referência que tu faz aí, ao caderno de imagens do livro, que é o famoso Códice C333, do Arquivo Histórico. Ele tem toda a lista das pessoas que chegaram ali. Então, se tu conseguir identificar, o meu ancestral lá, em quinta ou sétima geração, é o fulano de tal. Tu pode ir num livro e ter informações dele. Só que nem sempre é assim. O Espírito Santo teve um processo de imigração diferente, São Paulo teve outro. Assim, cada região do Brasil teve um processo que não é, que de modo geral é semelhante, mas não é igual, não são as mesmas fontes, não são os mesmos livros, não são os mesmos arquivos. Então, o que eu recomendo? Mora em São Paulo, por exemplo, documenta bem o que tu tem do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, e assim por diante. Eu encontrei lá o pai do meu bisavô, que eu acho que possa ser um imigrante. Bom, o que nós temos dele de documentação? Ele morreu aonde? Ele casou aonde? Ele casou em um lugar tal em São Paulo. O que a gente pode fazer? Buscar o registro civil, que só começa a partir do final do século XIX, né, mais intensamente com a República. Mas ele era protestante ou é católico, isso é importante saber também. Os católicos, toda a documentação de batismo, casamento, está na cúria ou no bispado local, né, da região central. Os protestantes, luteranos, calvinistas, eles têm o assentamento, os registros ficam na paróquia, lugar mesmo onde as pessoas foram batizadas. Então, assim, tudo isso é preciso entender, mas sempre, assim, com a ideia de tentar da pessoa que procura para trás, nunca tentar pular, ficar imaginando que eu achei uma lista na internet que disse que tem um cara com o mesmo sobrenome que eu, que chegou em tal ano, e querer fazer a ligação. Às vezes dá certo, pode ser a mesma pessoa, o nome é meu sobrenome não é comum, né? Três partes. Até pode encontrar, mas assim, é arriscado. Uma outra coisa também que cheio de armadilhas nesse percurso, né, Rodrigo, que tem que ter cuidado. E aí você está lembrando que ainda tem essa coisa, né, da igreja luterana, né? Exato. E da igreja protestante e da igreja católica, porque quem segue uma linha de genealógica católica, a partir dos arquivos da igreja, antes da República, ele vai embora. Mas quando entra a questão do alemão, do protestante, ele vai por outra via. Eu não tinha pensado nisso. É diferente. E uma coisa importante, Marcos, assim, para lembrar, a questão da grafia dos sobrenomes. Tem. Porque os protestantes, eu vou citar o meu exemplo, tá? A família que veio da Alemanha, do qual eu descendo, ela não usa essa grafia T-R-E-S-P-A-C-H. Era com um D e com um B. Só que, imaginem, tu chega no Brasil, tu fala uma língua estranha. Os oficiais, né, os de registro, eles não tinham conhecimento da língua alemã. Eles escreviam conforme ouviam. E muito desses sobrenomes alemães foram completamente dentro da língua alemã, porque esses oficiais de cartório não tinham conhecimento da língua, então eles escreviam como ouviam, e saíam assim, alguns... Vai aportuguesando, né? Exato, então isso também é importante. Imagina, desculpa te interromper, mas eu estou vendo aqui no teu livro, aí eu vi
O alemão está presente em vários episódios. Aí tem a história do pastor Farrapo. Olha só o nome, Klingelhoff. Klingelhoff, eu estou falando como eu estou lendo. Dificilmente se fala desse jeito. Então, você imagina o cara fazer um registro do sobrenome do descendente lá do pastor Klingelhoff, que eu assumo que estou falando errado, com certeza. Não, mas chegou perto. Mas, assim, mas é aquilo. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né, dessas questões todas aí. E história é uma coisa assim, eu sei que agora, por causa da cidadania, as pessoas querem encontrar o ancestral porque querem conseguir estar na Europa, enfim, há uma ânsia de buscar. Né? Só que, assim, não é, em alguns casos, obviamente que algumas pessoas encontram muito facilmente, mas, assim, em alguns casos, pode se levar anos para encontrar um ancestral, um imigrante que veio no século XIX, né? Aqueles que vieram mais para o final já são melhor documentados, ok, mas esses do começo, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que pesquisam há anos os seus ancestrais e não conseguem encontrar dados consistentes, porque são pessoas que vieram, imaginem vocês, né, como a gente falou ao longo do debate, no começo do século XIX, em que as coisas não eram tão fáceis assim como a gente tem hoje, né? Não tem computador. E que morreram no começo do século XX, né, Rodrigo? Os últimos, pelo teu livro, você fala, né? Morreram ali no final, no começo do século XX. Ah, sim, aqueles que vieram das primeiras levas, né? Isso. Alguns morreram, e ainda assim não é fácil encontrar. Eles chegaram no país, eles foram casando e os filhos não ficaram no mesmo lugar. Então, assim, tudo que vai pesquisar, eu sempre recomendo, procura antes de pular, querer achar o imigrante, faz o caminho seguro, né, da pessoa que busca, o pai, o avô, e assim por diante. É um caminho mais seguro. Rodrigo, a gente está chegando já à reta final do programa, e eu queria muito entrar no assunto que é o seguinte, né? Primeiro, a citar a turma que está ouvindo a gente, que mandou aí o bom dia, o Raimundo Pinto do Brejo, a Ana Letícia, né? Uma turma aí que está interagindo aí pelo YouTube, né? Com a gente. Lembrando que a entrevista fica na íntegra, salva. Você entra na TV Timbira e a qualquer hora, de qualquer lugar, do jeito que você quiser, você pode assistir na íntegra. Mas eu tenho uma pergunta que é o seguinte: sempre que eu vou ao Sul e tento buscar essas alteridades, essas é normal, né? Porque nós estamos falando de extremos, né? Aqui no Maranhão e o Sul, mais de 4.000 quilômetros de distância e tudo. E aí o alemão, ele genericamente, né, é estereotipada a visão, talvez, de que ele é frio, de que ele é fechado, e isso é atribuído ao gaúcho. Mas, quando você vai a Pelotas, você come os doces açorianos, quer dizer, há um legado português, a primeira leva de açorianos que chega em Porto Alegre, no Porto Feliz, por exemplo. Eu estou falando isso porque o Sul não é só alemão, por exemplo, porque tem a coisa do turista ir a Gramado, Nova Petrópolis. Então, ele vai, claro, mas o Sul tem outras heranças, inclusive, claro, a herança portuguesa, óbvio. Mas eu queria te perguntar, no teu estudo, a tua relação que você tem, aí eu estou vendo as bandeiras atrás de você, você faz parte de centro de estudo, de pesquisas alemães, de estudos alemães, né? As bandeiras e o teu trabalho mostra isso. O quanto disso é verdade, o quanto disso é, de fato, uma visão estereotipada, simplificada, de que, de fato, o alemão frio, fechado, e que o gaúcho, ele é assim, por ter essa herança, como se essa herança alemã, ela se sobrepõe, tem a presença italiana. Eu tive em Antônio Prado, que usa a marca da cidade mais italiana do Brasil. Então, o Rio Grande do Sul, ele tem italiano, tem alemão, mas ele tem índios, ele tem a coisa da Ubanda, é muito forte, chama atenção se você passa mais dias no Rio Grande do Sul, para além de Gramado e aquele cenário turístico, você vai ver como a Ubanda ali no Rio Guaíba, você vê as sextas-feiras, por exemplo, mas o candomblé é muito forte ali.
Mas eu queria que você falasse um pouquinho, temos pouquíssimo tempo antes de encerrar, mas assim, um pouquinho dessa herança, quanto disso talvez ou não seja um mito, seja uma visão equivocada, na sua opinião, claro. A gente faz parte de diversos grupos, né? Eu gosto de ter atrás a bandeira aí do Brasil, do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, né? E da Alemanha, que é um país que a gente tem uma admiração muito grande. Por isso as bandeiras estão ali atrás. Eu assim, acho que o Rio Grande do Sul, a gente tem uma imagem, talvez, de imigração europeia, porque é o país, aliás, é o estado, a região, o Sul é a região que mais recebeu migração europeia, né? A população de origem europeia aqui é de 80%, então é muito grande. Mas a gente teve muitas contribuições do açoriano, né, do uso açoriano, do português, no século XVIII, a gente tem a contribuição do negro, né, africano, do escravizado, que ficou aqui, que deixou muito a sua marca, né, a comida, a própria religião, como tu bem citou e me lembrou. E eu sou, acho que, um exemplo muito claro disso, né, Marcos, porque eu tenho um pouquinho de cada etnia, né, embora o meu pai seja de maioria alemã, a minha mãe tem espanhóis, tem portugueses, tem escravizados, né, tanto escravizados indígenas quanto escravizados africanos. Então, assim, a gente é um pouquinho de tudo, né? Obviamente que essa colonização, essa migração, essa presença europeia muito forte, ela deu um ar que faz parecer com que a região sul lembre mais a Europa do que o resto dos estados brasileiros. Sobre a questão da frieza, eu não sei, eu não consigo. No caso do alemão, a gente tem esse estereótipo, né? Talvez seja uma caricatura. Eu acho que muito em função do próprio alemão europeu, né? Esse alemão, realmente alemão, que nasceu na Alemanha, que, enfim, na Europa. E a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Que deixou muito marcado esse distanciamento do Brasil e essa visão que se tem. E a dificuldade, nem disse, como eu falei no último programa, né? A diferença da língua é muito grande. A diferença religiosa, porque a maioria desses imigrantes era protestante, era luterano. Então, assim, e num país que era de maioria católica, enfim, ou outras minorias, mas basicamente católicos no século XIX. Então, assim, isso cria um certo distanciamento, né, que só vai sendo quebrado aos poucos, né? Hoje a gente tem uma miscigenação maior, né, do que havia no começo, lá no século XIX. Então, talvez tenha se criado essa ideia do Sul ser a questão climática também, né? Enfrentou frio aqui de 0 graus, que é quase que, né, impensável para quem mora no norte do país. Então, assim, essas diferenças de cultura, né? Questão linguística, questão religiosa, questão climática também, elas criam um certo, eu não digo distanciamento, mas um olhar diferenciado em relação ao outro. Né? Então, acho que isso que talvez marque e rotule. E a própria questão do alemão, né, o Marcos me permite adentrar um pouquinho nesse assunto. Se a gente for lembrar hoje, perguntar para o brasileiro o que é um alemão, ele vai lembrar do cara da Oktoberfest, que é um estereótipo do alemão, que não é real. Nem todo mundo na Alemanha usava, não sei lá, a Lederhose, que é aquela calça de couro, o chapéuzinho do Tirol. Isso é de uma região específica da Alemanha, né, que não condiz com a realidade de todas, é assim como no Brasil, né? O gaúcho tem um tipo de vestimento, um tipo de hábito, né, tu deve ter visto o nosso chimarrão aqui, o maranhense tem um outro tipo de hábito, de trajar, porque o clima é mais quente, enfim. Então, assim, eles têm uma certa diferenciação, mas eu não vejo isso, assim, não, posso ser, talvez, mas não vejo isso como um distanciamento. Eu acho que são modos de viver diferentes e que talvez para algumas pessoas possa parecer que frieza, enfim, essa questão toda que tu levantou aí. Pois é. Bom, nada do que se conhecer um ao outro, né? É isso que faz o Brasil rico, na verdade, né? É essa troca essa diversidade, é o respeito, é a oportunidade de troca, de conhecer, de conviver, coexistir, né? Eu não senti nenhuma atitude negativa ao maranhense no Rio Grande do Sul.
Pelo contrário, eu senti uma curiosidade todas as vezes que eu vou. A minha mãe mora em Porto Alegre, minha irmã, eu sinto uma curiosidade muito grande e até mesmo um desejo muito grande do gaúcho conhecer e ver. Rodrigo, a gente pode lembrar... já você... Só para encerrar aqui, já vou te dar as considerações finais, a gente já está aqui em cima do horário, e dizer, está aqui o livro, mais uma vez, preciso mostrar aqui o livro do Rodrigo, o 1824, livro bom, hoje com frete gratuito para você aqui do Maranhão, acessando o site Casa dos Mundos, tem kit também, caneca e outras coisas legais relacionadas ao livro. Agradecer, Rodrigo, e já te pedir, então, aí rapidinho, as tuas considerações finais, te parabenizar. Sei que você foi indicado como historiador lá da revista Aventuras, né, da História, Aventuras na História, que é uma das poucas publicações em história que ficou. Eu sinto muita falta daquela revista da Biblioteca Nacional. Eu adorava, e eu sei que você contribuiu com ela. Eu até hoje releio, busco, de tão consistente que era aquela revista, por exemplo. Então, tem Aventuras na História, que ela publica, tem na internet, ela faz uma interação legal, e fez essa campanha de votação para os historiadores. Eu queria te parabenizar, você foi lembrado, foi citado lá, isso é sempre legal, sempre bacana. Rapidinho me fala, próximo projeto, o que você está escrevendo já? Você está viajando? Assim, já está, eu digo viajando, inclusive a cabeça, o que você está produzindo aí para futuro, e as suas considerações finais já, rapidinho, para a gente entregar aqui o programa. Obrigado, Marcos, pelo convite, né, mais uma vez, de poder participar e falar com o povo maranhense aí, tem uma história também tão rica, né, o Brasil tem uma história muito rica, e a gente, às vezes, desconhece a história um do outro. Eu acho importante isso, que a gente pode poder falar contigo, com o teu público, e trocar ideias, trocar conhecimento e informação. Agradecer o convite, né, e estou com um novo trabalho surgindo aí, deve sair logo em seguida, sobre a história do Brasil também. Espero que o brasileiro possa ter acesso, ler e conhecer um pouquinho mais da sua história. A gente é um país tão carente de história, tão carente de museus, de arquivos. A gente precisa conservar mais, lutar por essas questões que são importantíssimas, conhecer o seu passado, saber onde a gente errou e tentar projetar um futuro melhor, né, com mais educação, com mais conhecimento, enfim, com história. Um grande abraço. Eu espero poder visitar o Maranhão em breve, é um estado que eu não conheço e gostaria muito de conhecer, e espero que isso seja possível, assim que a gente sair dessa loucura que é essa pandemia, e a gente desejo a todo mundo saúde aí, e que é o que a gente precisa nesse momento, e desejo que a gente possa passar todo mundo bem isso e voltar a nos encontrar presencialmente, trocar ideias, um abraço, um aperto de mão, que é algo que nos torna humano, né? E embora a internet possibilite essas conversas, acho que nada como um aperto de mão, um abraço, e assim, presencialmente. Então, meu obrigado a ti, meu abraço ao povo do Maranhão, obrigado por me acompanhar. Não deixe de comprar o livro, né, agora durante o dia, podem comprar, que nem fiz caneca, enfim, e leia um pouquinho mais. E tem uma frase de um amigo meu que sempre diz assim: leia, seja parceiro dessa ideia. É isso. Está aqui o livro, mais uma vez, para você que está assistindo. Obrigado. Abraço, Rio Grande do Sul. Abraço, Gaúchos. Abraço, Porto Alegre, Osório, a São Leopoldo, Novo Hamburgo, né? Enfim, abraço mesmo a todos que acompanharam. Lembrando, o programa de hoje, no próximo sábado, a gente tem um programa especial, 80 anos da Rádio Timbira, na verdade, uma programação especial, sobretudo no final de semana e especialmente no sábado, dia do História em Debate, que é a data do 80 anos, ouviu, Rodrigo? 80 anos por aqui, Ferreira Goulart, para você ter ideia. É um microfone pesadíssimo, amigo. Ferreira Goulart esteve aqui, né, nos microfones da Rádio Timbira, só para citar um dos gigantes. Então, durante a semana, e principalmente no final de semana, você vai conhecer mais essa história da Rádio Timbira, a história da Rádio Timbira, e merece, de fato, ser lembrada e celebrada. Beleza? Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Tamo junto, tamo de volta. Até o próximo sábado. Rodrigo,
Excelente final de semana para ti, cara. Abração, um prazer. Um abração. Sempre que precisar, estou esperando você aqui em São Luís. Você vai gostar muito, viu? O risco é você não querer voltar mais. Pegar aquele calorzinho bacana. Mas esse aqui é o legal. Valeu. Convidado, meu amigo. Até a próxima. Abração, gente. Valeu, Barreto. Valeu, todo mundo. Abraço.